Alunos, dando continuidade no nosso exercício avaliativo número 6, então nós vamos fazer a questão 2. Falava que a CIA Beta, fabricante de caixas, produziu 20 mil unidades no mês de início de suas atividades. Ou seja, essa informação ela é interessante porque você já pode descartar a possibilidade de estoque inicial. Se a empresa iniciou nesse mês, então ela não tem mais nenhum estoque inicial para a realização dos dados para fazer o seu trabalho. Durante o período, foram vendidas 16 mil unidades, ao preço de R$ 30 cada uma. Ou seja, esse então seria a nossa receita. Nós pegaríamos os 16 mil, vamos fazer esse dado, receitas. Pegaríamos a quantidade vendida, 16 mil, vezes R$ 30. Colocar em forma de dinheiro. Então, nós teríamos a nossa receita já no total de R$ 480 mil. RE. Depois fala que os custos e despesas da companhia no referido mês foram. Ele fez a distribuição tanto dos custos como das despesas em duas formas. Em variáveis, aqui estão os custos e as despesas variáveis, e em fixos. Nós também temos custos e despesas variáveis. Então, lembrando do nosso processo, o primeiro passo é separar o que é custo do que é despesa. Então, esses três itens para nós seriam os custos e esse último seriam as despesas. Da mesma forma, aqui nos fixos, os três primeiros são custos e esses dois últimos são despesas. Então, nós fizemos o primeiro processo de separação de custos em fixos e em variáveis. Deixa eu só retirar isso aqui, que isso aqui é um dado a mais. Então, nós teríamos, a distribuição de custos fixos e variáveis para as despesas e para custos. Então, nós separávamos o que era fixo do que era variável. Então, depois, nós tínhamos a segunda tabela, ele falava no final da questão que a companhia estima que os custos fixos não se alterem até o nível máximo de produção de 50 mil unidades. Para que esse dado? Só para te contar que os custos fixos, independente da quantidade que você fabricar até 50 mil unidades, os custos e as despesas fixas serão esses valores. Ou seja, a mão de obra de 40 mil, a depreciação de 18, outros gastos de 50 e o salário de administração e demais despesas administrativas em 30 e 20 mil, respectivamente. Então, não iriam sofrer alterações. Para fazer essa questão, nós poderíamos resolvê-la de duas formas. Eu vou resolver em relação à forma total. O que seria? Nós pegaríamos a matéria-prima, o valor da matéria-prima, vezes a quantidade total que nós produzimos, que foi de 20 mil unidades. Nós vamos travá-la para poder fazer puxando com Excel. Então, nós teríamos que a mão de obra seria os 5 mil vezes os 20 mil. E, por fim, os custos indiretos variáveis de R$ 4 vezes 20 mil totalizaria os nossos custos variáveis de 340 mil. Depois, nós iríamos apurar o valor dos custos fixos. Quais são os custos fixos? Seria o MOI, depreciação da indústria e outros gastos. Nós arrastamos aqui. Nós então temos os valores que esses não vão alterar até o nível de produção. Então, o que nós temos como custo total? Custo total é igual a custo fixo mais custo variável. Qual é o valor total dos nossos custos fixos? Seria a soma desses três itens. Nós teríamos 108 mil. E os nossos custos variáveis, 340 mil. Então, o nosso custo total seria a soma dos custos fixos mais os variáveis, 448 mil. Mas se vocês observarem, esses 448 mil são para a produção de 20 mil unidades. E nós fizemos a venda apenas de 16 mil unidades. Então, nós não podemos baixar todo o valor, porque nós vamos ter que estocar. Lembra lá das nossas primeiras aulas, quando eu falei que surgiu o avanço da contabilidade de custos justamente para esse fato, para nós reconhecermos o regime de competência, para nós não baixarmos os valores que estavam no estoque, reconhecendo contra o resultado. Então, nós pegaríamos o nosso custo total
e dividiríamos pela nossa quantidade total produzida, que foi de 20.000 unidades. Então, o nosso custo unitário seria de R$ 22,40. Então, para isso, nós voltaríamos agora para a nossa DRE. Nós iríamos retirar o valor do CPV. CPV foi de quanto? Foi a quantidade que você vendeu vezes o valor que você tinha de estoque, que é o seu valor unitário. Então, nós chegaríamos ao nosso lucro bruto, que seria os 480 mil, valor da venda, menos os 358. Após isso, nós iríamos retirar as despesas. Nós temos duas formas de despesas, são as fixas e as variáveis. As fixas são quais as despesas? São as somas do salário da administração mais dos demais despesas administrativas. Então, nós teríamos 50 mil. E as variáveis seriam que nós pegaríamos o valor da receita de venda vezes a porcentagem das despesas variáveis. Então, daria 48 mil. O total das nossas despesas foram 98. Nós não temos imposto, não temos mais nada, nós teríamos o lucro livre, que seria os 121.600 menos os 98,23 menos 98, que daria 23.600. Então, era uma questão também bem simples, só nós tínhamos que saber separar o que era custo do que era despesa. Vou fazer com vocês também outra forma que vocês teriam para fazer esse exercício. Vocês poderiam pegar os 16 mil vezes a soma de 8 mais 5, 8 mais 5 mais 4. Então, nós já teríamos o valor do CPV para os custos variáveis. CPV variável. Nós teríamos que encontrar o CPV fixo. Nós faríamos o quê? Nós pegaríamos o total do CPV, dividiríamos por 20.000 unidades vezes 16.000 unidades. Então, nós faríamos a soma, nós teríamos os mesmos 358 que nós tínhamos aqui. Então, só esse princípio. Depois continuaria tudo da mesma forma. Então, se vocês quisessem, tinha duas formas para fazer a resolução dessa questão. Desejo a vocês uma boa prova já. Qualquer dúvida, vocês podem me encontrar pelo meu e-mail ou pelo número do celular.